tipos de poluição que existem. Poluição é a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente causando efeito negativo em seu equilíbrio. Ela ocorre naturalmente ou pela presença do homem e causa danos à saúde humana, além de afetar animais, plantas e todos os seres vivos no ecossistema em questão. Existem diversos tipos de poluição. Poluição do ar, também chamada de poluição atmosférica, é a contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Os poluentes atmosféricos existem em forma de gases ou de partículas provenientes de fontes naturais ou ainda de fontes artificiais. É responsável por 7 milhões de mortes por ano. Poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Poluição do solo. Ela é causada pela introdução de químicos ou por alteração do ambiente do solo pela ação do homem, podendo afetar também água e ar. Entre os principais poluentes estão hidrocarbonetos de petróleo, metais pesados, pesticidas e solventes. Poluição radioativa, também conhecida como poluição nuclear, é considerada o tipo mais perigoso de poluição devido aos seus grandes efeitos negativos. Esse tipo é proveniente da radiação, efeito químico derivado de ondas de energia, sejam de calor, luz ou outras formas. A radiação é existente naturalmente no meio ambiente, mas devido à ação do homem, ela vem sendo liberada em excesso, podendo causar mutações nas células e originar doenças, como câncer. Não existe nenhum processo para a limpeza desses poluentes. Assim, um local contaminado não pode ser descontaminado. Os átomos radioativos têm uma durabilidade extremamente longa. Poluição térmica. Ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema. Poluição visual. É o excesso de elementos visuais criados pelo homem que estão espalhados em grandes cidades e acabam promovendo certo desconforto visual e espacial. Ela pode ser causada por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, entre outros. Poluição luminosa. Trata-se do excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Pode ser emitida de diversas formas, como por luzes externas, anúncios publicitários e principalmente pela iluminação pública. A poluição luminosa afeta a nossa saúde, pois altera o sono e muda o ciclo circadiano. Também é um problema para muitos ecossistemas. Poluição sonora. Ocorre quando o som altera a condição normal de audição de um determinado ambiente. Embora não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas, e por isso ela é considerada um problema de... Oi, meus amores, bem-vindos a mais uma aula comigo, tá? Uma videoaula comigo, tia Fábio. Espero que vocês estejam aí bem, com saúde e bem atentos para o nosso tema de hoje do componente curricular de Geografia. Então vamos lá, nós estamos aí estudando vários aspectos das cidades, né? Da organização, do surgimento, e hoje nós vamos aí trabalhar esse tema aí que foi abordado aí por esses vídeos iniciais, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Você vai abrir lá na sua página 16 de Geografia e vai se deparar com o tema Os problemas ambientais no cotidiano das cidades. Sim, meus amores, aquilo que nós acabamos de visualizar aí através desses vídeos é a realidade de muitas cidades do Brasil, inclusive Laranjal do Jari. Claro que essa questão de poluição, essa questão de desorganização na infraestrutura das cidades acontece em grandes proporções em certos lugares e outros nem tanto, né? Às vezes aquela questão, né? O tamanho do município influencia. Quanto maior o município, quanto maior a cidade, maiores serão os problemas enfrentados por eles. E aí, na página 16, você tem ali uma imagem, né? Você vai abrir lá na página 16 e vai se deparar com essa imagem aqui. O que você consegue visualizar? O que você, ao olhar para essa imagem, você percebe?
tem várias situações ali que são do dia a dia das cidades. Nós vemos ali, né, uma frota de carros, nós vemos ali a questão ali das chaminés, né, que estão ali expelindo a fumaça, né, que sai das indústrias e acaba ali poluindo, né, o nosso sistema, tanto ambiental. Nós vemos ali também dentro dessa imagem a construção de casas em setores irregulares, ou seja, em áreas em que não deveria ser construídas certas habitações, mas aí as pessoas que acabam morando nas cidades precisam de um local para viver. E muitas das vezes a natureza ela é o quê? Alvo do desmatamento, e lá as pessoas acabam construindo, né, casas ali de maneira muito improvisadas, casas ali que estão sujeitas a alguns acidentes, né, por conta ali de questões ambientais, fenômenos da natureza. Principais problemas ambientais urbanos. Os principais problemas urbanos que você vai se deparar no seu texto de geografia fala ali muito das questões urbanas. A gente sabe, né, que o município ele é constituído de duas áreas, a área rural e a área urbana. E a área urbana é com certeza a área que maior adquire ali a presença, né, de pessoas. As pessoas querem morar cada vez mais na área urbana por conta da necessidade de estar próximo, né, de elementos essenciais para o dia a dia. As pessoas querem estar ali próximas, né, de questões ali da infraestrutura oferecida pelo município, questões de escola, questões ali de saneamento básico, questões ali oportunidades de estudo. Mas só que nós sabemos, quando você olha lá na sua página 17, você se depara ali com certas imagens que com certeza você já viu, até mesmo aqui em Laranjal do Jari. O que é que nós vemos aqui? Que situações nós estamos aqui nos deparando? Situações que fazem parte do cotidiano de muitas cidades. Na foto que você está olhando aí na página 17, é uma foto lá de Recife, né, capital de Pernambuco. Você vê ali casas, né, possivelmente uma favela, aonde o esgoto, né, está ali a céu aberto. Você percebe que sai uma encanação de dentro da residência e ela acaba ali jogando uma água impura, suja, que está ali poluindo o meio ambiente. Isso acontece muito, crianças. Ou seja, a ausência do saneamento básico, casas que não possuem ali a chamada fossa, né, para ali guardar os dejetos corporais que são produzidos por nós, como as urinas, como a urina, as fezes, né? Elas precisam estar ali sendo jogadas nas fossas, né? Que tem que estar ali próximo da nossa residência, mas nem todas as residências possuem a fossa. E aí o que acaba ocorrendo? Nessas favelas, nesses locais com falta de estrutura, a natureza acaba ali, vamos dizer assim, recebendo, pagando, né, com essa triste realidade aí, ou seja, a poluição vai só cada vez aumentando. Outra cena que você vê aí é uma foto da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O que você vê nessa foto? Lixo espalhado. Sim, lixo espalhado. Muitas das vezes as pessoas ali não praticam a cidadania, ou seja, o município ele oferta ali a coleta de lixo, né? Lembra lá dos garis? Lembra lá do caminhão do lixo? Sim, o município ele oferece a coleta, né, desses lixos que nós produzimos em casa. Mas só que as pessoas, né, muitas pessoas não têm o ato de organizar esse lixo e esperar ali essa coleta passar. Eles acabam ali o quê? Se livrando daquele lixo, jogando ali, ó, na esquina da sua rua, jogando ali, ó, embaixo da casa. Isso quando eles moram ali em regiões ribeirinhas, ou seja,
regiões em casas de palafita, ou seja, aquelas casas suspensas onde a água, o rio passa por baixo. Muitas pessoas cometem esse tipo de crime. E aí o que acontece? Os problemas ambientais afetam as pessoas de modo geral. Um lixo desse jogado ali na esquina da minha casa vai ali impedir que eu passe com tranquilidade naquele ambiente. E quando tem esse lixo espalhado na esquina da minha casa, o que acontece? E quando vem a chuva? Coisa boa não vai acontecer, né, para nós os habitantes, para nós os munícipes. Um lixo desse espalhado na minha rua acaba ali sendo alvo, né, para o surgimento de vários animais que podem provocar doenças, como ratos, as cobras, né, que são animais, algumas espécies são peçonhentas, né, venenosas. Os urubus, né, surgem ali, ficam cada vez mais espalhando aquele lixo, obstruindo a minha passagem, prejudicando de modo geral todos os munícipes. Outra foto que você vê na sua atividade é uma foto de Barra Bontia, em São Paulo. Você vê ali um conjunto de fábricas que todos os dias, 24 horas por dia, de forma ininterrupta, soltando a fumaça pelas chaminés, poluindo cada vez o nosso ar puro, o oxigênio que precisa estar ali limpo para que a gente possa absorver, né, e respirar ali de maneira mais saudável. Então, esses problemas ambientais expostos nessas fotos, vocês conseguem ali deduzir que Laranjal do Jari não tem ali um centro industrial, é verdade. Porém, essas situações expostas nessas fotos também vêm acontecendo, né, todos os dias. Ao nos locomovermos dentro do município, né, quando a mamãe convida você para sair, né, você vai ali de carro, você vai ali fazer um percurso de bicicleta ou até mesmo andando, o que você percebe? A presença de lixo, a presença de matagais muito altos ali, muitas coisas negativas para o nosso meio ambiente. Quando você for para a página 18, você vai ali se deparar com mais outras duas fotos, a de um bueiro e de um alagamento, bueiro e alagamento. Página 18, e também vai se deparar com essa foto maior aqui que retrata o deslizamento. Crianças, esses três fatores aqui são outros problemas ambientais enfrentados pelas cidades. Bueiro entupido de lixo que nós jogamos ali e aí acaba parando em lugares errados, né, inesperados. Quando eu jogo aquele saco de lixo no chão, quando eu jogo aquela lata de refrigerante no chão, sem ser o local correto, né? O que acontece? Os fenômenos naturais vão acontecer. O vento vai fazer aquele lixo se locomover, a chuva vai fazer aquele lixo se locomover no meio ambiente, e aí ele vai acabar onde? No bueiro. Todas as ruas asfaltadas ou não, elas precisam ali ter próximos a elas um bueiro. E o bueiro, crianças, ele é um local de escape. Ou seja, aquela água da chuva que acaba ali alagando as ruas, ela precisa ser escoada por esses bueiros. Mas na cena, o que nós vemos? Um bueiro entupido por lixo. A água não vai ter como passar por ali, porque ela está sendo bloqueada pelo lixo. Sim, e aí a nossa rua vai continuar alagada, e aí aquela água que não consegue escoar pelo bueiro vai ali atingir aquelas casas que ficam ali localizadas geograficamente num terreno muito abaixo, muito ruim, e aí toda uma família pode ser prejudicada, ou famílias. Você está vendo na cena 18 aí um ônibus, né? Olha a rua completamente alagada e o ônibus ali passando por um local desse
né, arriscando a vida dos passageiros. Lembrando que essas situações ocorrem porque pelas atitudes maléficas de muitas pessoas. Todos os dias tem pessoas que não têm a consciência de respeitar o meio ambiente. Então, por isso, a população acaba sendo prejudicada num todo. A cena do deslizamento que você está vendo aí na página 18 é a realidade de muitas famílias. Como eu falei anteriormente, tem famílias que elas não têm condições financeiras de construir a sua moradia em locais onde o terreno seja plano, bem localizado, seja ali seguro. O que elas acabam fazendo? Invadindo áreas ambientais, áreas ali urbanas que não deveriam ser construídas moradias, mas as pessoas agem ali com teimosia, por conta da necessidade, por conta da pobreza, e acabam arriscando a sua vida e a vida dos seus familiares, construindo casas em lugares irregulares. O que é que você está vendo aí? Um deslizamento de terra, aonde o que aconteceu? Uma casa acabou ali sendo alvo desse acidente ambiental, que possivelmente pode ali ceifar a vida de várias pessoas. E as pessoas acabam arriscando todos os dias a própria sorte, por estarem morando em locais assim inadequados. Porque, infelizmente, a pobreza as fazem pensar que elas não têm uma outra opção. Então, muitas das vezes, elas se apegam a essa questão de encarar a realidade, mesmo sobre todos esses riscos, né? Tem uma perguntinha aqui. No município onde você mora, ocorre algum ou alguns dos problemas ambientais estudados? Você vai opinar lá no seu caderno. Vai me destacar lá alguns, tá bom? Muito bem. Lá na página 19, você vai se deparar com essa ilustração aqui, ó. Página 19. Quem vive nos grandes centros urbanos convive com um fenômeno climático conhecido como ilha de calor. Fenômeno climático. Então, na página 19, você vai descobrir ali que existe esse fenômeno chamado ilha de calor e que ocorre ali por conta de um conjunto de fatores. Fatores esses que você vai conhecer ao trabalhar a sua leitura da página 19. Na ilustração, o que é que você vê ali? Você vê ali a presença da área urbana e a presença da área rural. Então, o que é que você percebe ali? Que a elevação de calor, ela ocorre muito mais na área urbana por conta, né, da existência desses elementos aí de infraestrutura, né, como um maior número de casas, um maior número de veículos, um maior número de pessoas. Então, assim, a área urbana sempre tem ali, comparada à área rural, uma estatística mais elevada em relação à existência desses elementos, o que acaba provocando, né, essa elevação de calor nessa área urbana, comparada à área rural. Então, você vai lá para a sua página 20 agora e vai trabalhar, né, as perguntinhas com base no texto. Letra A. Cite 4 fatores relacionados aos problemas ambientais urbanos. Você vai voltar lá no seu texto, você vai pesquisar lá quais são os fatores que contribuem, né, para os problemas ambientais urbanos. Muito bem. Depois, na letra B, quais são as consequências do crescimento das cidades sem um correto planejamento ambiental? Quais são as consequências? Consequências já vai ser ali algo negativo. Ou seja, quando a cidade vai crescendo, né, de maneira desenfreada, quais são os problemas que podem surgir ali de forma negativa, prejudicando a mesma. Você vai ali descrever essas questões. O que é poluição? Poluição, já existe um conceito lá no seu assunto, você vai pesquisar esse conceito, esse significado e vai aí distinguir o que é poluição.
na letra C. Continuando na página 20, você tem a questão número 2, que tem um texto ali, né? Um macrotexto, que tem como título 92% do mundo respira ar poluído. Olha só pelo título ali nós temos algo bem impactante, algo que chama bastante atenção e você precisa prestar atenção nesses detalhes. Você vai ler esse texto com muita atenção, 2, 3 vezes e vai responder as seguintes questões. De que problema ambiental a notícia trata? Trata de que tipo de poluição? Você vai destacar ali na letra A, se é poluição sonora, se é poluição do mar, não sei, destaca ali que tipo de poluição ela se refere. Com lápis de cor laranja, tá bom? Lápis de cor laranja. Destaque no texto as consequências para a saúde humana desse tipo de poluição. Depois que você responde a A, a B, você vai ali colorir de laranja a informação pertinente à pergunta. De acordo com o texto, olha só, você vai precisar de um trecho do texto. De onde vem esse tipo de poluição? Essa poluição vem de tal lugar, por causa de tal situação, tá bom? Terceira questão, nós temos ali alagamento na rua 9 de julho em São Paulo. Você vê ali um ambiente, né, no trânsito, você vê um alagamento, você vê ali uma frota de veículos, e aí você vai, sob sua análise, marcar verdadeiro ou falso para as frases que estão ali na terceira questão, com base nessa fotografia, tá bom, meus amores? Na página 22, você vai falar sobre aquele fenômeno natural, né, que foi explicado anteriormente, sobre a elevação ali de temperatura, né, que nós trabalhamos lá na página 19, tá bom? Você vai voltar na página 19 e vai trabalhar a quarta questão. Lembre-se, na página 22, existe ali uma ilustração, tá certo? Essa daqui. E aí você vai ali responder as perguntinhas. Qual é o fenômeno climático ilustrado? Consulta a sua página 19 para você determinar esse assunto. De acordo com a ilustração, olhe bem para a sua ilustração. Em que área do município é possível identificar esse fenômeno? Ou seja, você vai destacar ali se é área rural, se é área urbana, depende ali da sua observação. Indica os fatores que contribuem para a ocorrência desse problema ambiental nos centros urbanos. Você vai olhar para a sua figura, para a sua imagem na página 22 e vai destacar ali o que existe nessa área ambiental que você escolheu que influencia nesse fenômeno climático, tá? Escreva ali, detalhe ali quais são os elementos que existem lá naquela área e que contribuem para esse fenômeno climático, tá bom, meus amores? Vamos para a nossa atividade aqui na página 22, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima, tá bom? Curtam nossos vídeos e obrigado pela dedicação de sempre. Um grande beijo para vocês. Tchau!